Aí aquele papo de sempre, tudo que você falar no chat aí pode vir aparecer no vídeo, tudo que você falar por voz pode vir aparecer também. Legal? Léo, o que você preparou para nós hoje? O que a gente vai conversar? Geometria novamente? Então, tem um segredo para ti, tá? Hoje, a gente não vai falar de geometria. O nosso assunto de geometria espacial, segundo ano, acabou. Esse peso que tinha nas suas costas, de, meu Deus, eu odeio cones, eu odeio cilindros, esferas, prismas. Acabou, não tem mais, tá? Tudo que você tinha que ver, a gente já viu no segundo ano. Ou seja, assunto novo, né? A gente entra num grande bloco aí da matemática, que é um assunto novo, que eu acho que você nunca viu, pelo menos eu, até o segundo ano, nunca tinha visto, né? Que assunto que é esse, Léo? Números complexos, tá? Isso aqui é uma parada, é um assunto muito legal, um assunto muito diferente. É, aquela piadinha que todo professor de matemática sempre faz. Ah, apesar do nome, né, números complexos, a parada não é tão complexa assim, não é tão difícil, né? Tem uma fácil compreensão ali, principalmente esse início, que é bem tranquilinho. Acho que você vai gostar, acho que vai te entreter legal, tá? Então vai lá. Números complexos. Léo, eu percebi que você botou dois módulos, módulos 85 e 86, da apostila 15. Sim, as informações aqui são as seguintes. Se você está procurando esses caras na apostila 14, você não vai achar, né? A gente está começando nessa aulinha a apostila de número 15, né? A gente começa ela nessa aula de hoje. E eu vou dar duas aulas juntas para você, o módulo 85 e o módulo 86. Por quê? Deixa eu te explicar algumas coisas. Nas nossas próximas aulas, eu vou ter que praticamente juntar dois módulos aí, tá? Essa aqui e acho que na próxima eu vou acabar juntando dois módulos também. Motivos disso. A gente está relativamente atrasado, né? A gente está com... A gente usou mais aulas do que precisava para algumas coisas. Não mais aulas do que precisava, mas a gente acabou tendo que dar muitas aulas de mesmo assunto, etc. Então a gente está um pouquinho atrasado quanto ao nosso planejamento. E aí, por isso eu resolvi juntar dois módulos em um, tá? E nessa parte de números complexos, ele tá bem mastigadinho para ti. Ele fala de cada coisinha bem separado, bem devagarinho. Então eu acho que dá pra gente conversar um pouco mais rápido aqui. Não vai te prejudicar, tu não vai perder nada, vai estar bem tranquilo, ok? Se tiver muito rápido aí também, você me avisa. Mas não vai estar, tá? Já adianto. O show, galerinha. Vamos lá? Começar então? Então vamos. Números complexos, cara, onde é que aparece isso aqui? Onde é que tu dá de cara a primeira vez com isso? Que eu vou te contar, tá? Você já deu de cara com um número complexo. Você só não sabia que ele estava ali. Você só não sabia que aquilo era um número complexo. Léo, como assim? Não tô te entendendo. Passou 2 minutos de aula, já não tô te entendendo. Calma. Eu quero que a gente resolva juntos, together, me and you, eu e você, resolva a equação x² menos 6x mais 13 igual a zero. Cara, é uma equação do segundo grau. Você tem que resolver isso aqui. Uma coisa que a gente sempre faz para resolver, né, legalzinho ali, fica bem didático, etc., seria a gente descobrir quem que seria o A dessa equação, quem que seria o B dessa equação e quem que seria o C dessa equação do segundo grau. Beleza? Vai lá então, hein? Ó, o A é o cara que acompanha o x², então o A com certeza é 1. Quem que seria o B? Menos 6, né? B é o cara que acompanha o x. E o C seria o 13. Tranquilinho? Isso aqui você já sabe, a equação do primeiro grau você já teve, a equação do segundo grau você já teve no primeiro ano e a gente sempre está resolvendo no meio das questõezinhas. Legal. O que eu vou usar para achar as raízes nesse caso? Pô, a gente pode usar a famosa fórmula de Bhaskara. Então tá aqui. Delta igual a b² menos 4 antes de Cristo. E a gente substitui os valores e resolve, né? Como a gente sempre fez na nossa vida toda. Tá ali. O B é menos 6, então é menos 6². O A é 1, o C é 13. Substitui, é nóis. Continhas. Menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13. 13 não, né? Vezes 13. 4 vezes 13, 52. Então a gente tem isso aqui, ó. 36 menos 52. Subtraindo, dá menos 16. O que você fez a sua vida inteira quando você chegou nesse ponto aqui, ó? Quando chegava nesse ponto, o que você fazia? Você falava: a equação do segundo grau não possui solução. Eu sei que muita gente fazia isso, né? Tu chega aqui, delta é negativo, não tem solução. A equação do segundo grau não tem solução. E você botava essa resposta o tempo todo. Só que, Sala, não sei se já te contaram, essa resposta que você deu, não todos, né? Alguns já sabem aí, mas essa resposta que a gente costuma dar de a equação do segundo grau não tem solução, ela tá errada, tá? Tá parcialmente errada. Por quê, Léo?
Não sei se foi eu que te dei essa aula no primeiro ano. Eu lembro que eu substituí o Marcão ano passado e era mais ou menos nesse momento que eu substituí ele. Mas eu também não sei como é que o Marcão fala, como é que ele explica. Mas eu gosto de falar assim, ó. Quando eu dou pra ti a equação do segundo grau, eu sempre analiso os casos contigo, né? Aqueles casos assim, ó. Resolvendo, a gente tem delta maior que zero, delta igual a zero, e a gente tem delta menor que zero. Quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, tem essas três possibilidades aqui. Ou o delta vai dar positivo, ou ele dá igual a zero, ou ele dá negativo. Qual que eram as respostas que eu gosto de falar em sala para você? O que significa cada coisinha dessa? Significa o seguinte: quando o seu delta dá positivo, será que você lembra? Manda aí no chat. Se o delta dá positivo, o que eu sei sobre as raízes da minha equação? Se o delta é positivo, quer dizer que eu vou ter quantas raízes? Vamos ver se você lembra aí. Boa, a galerinha falando duas raízes positivas. Não, Maria, não necessariamente positivas. Eu vou ter duas raízes, né? Só que o legal aqui, a palavrinha-chave que alguns alunos esquecem de falar, que é fundamental, cara, é que aqui eu teria duas raízes, que nem o Gabriel falou ali, ó, duas raízes reais, né? As minhas duas raízes serão números que a gente conhece, números reais. Pode ser 2, pode ser 3 sobre 2, pode ser raiz de 2, números reais, né? Se o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais. Distintas, aliás, né? São raízes distintas. E depois, quando o delta dava zero, aqui a galera já costuma errar. Porque eles falam assim, ó, se o delta é zero, eu tenho uma raiz. Tem gente que costuma falar uma raiz. Não é uma raiz, tá, sala? Quando o delta dá zero, eu tenho duas raízes ainda, tá? O delta dá zero, eu ainda tenho duas raízes. Só que tem um detalhe, essas duas raízes, elas são raízes idênticas, raízes iguais, né? A gente fala até da multiplicidade. O 2 tem multiplicidade 2, se ele for raiz, e por aí vai. Então você percebe que no primeiro caso eu tinha duas raízes, e você percebe que no segundo caso eu ainda tenho duas raízes, né? Apesar de elas serem idênticas, ainda são duas raízes. Aqui embaixo, delta menor que zero. Nesse caso é onde está a essência da nossa aula. É esse caso aqui que interessa pra gente. Porque algumas pessoas vão pensar o seguinte: pô, quando o delta dá zero, quer dizer que eu não tenho raiz, né? Aí eles escrevem todos felizes, e a questão é fácil, não tem raiz. Só que, Sala, isso aqui tá errado. Se você falar só isso aqui, tá errado. Você tem que complementar a frasezinha, né? A sua vida inteira, você pode botar assim, ó, não tem raízes, legal. Mas se falta, a palavrinha que falta você escrever é essa aqui, ó. É que não tem raízes reais. Essa é a palavrinha que faltava você lembrar, você colocar ali para fazer sentido a sua frase, né? Quando o delta dá negativo, a gente não tinha raízes reais, né? A gente não tinha raízes com números que a gente conhecia. O 2 não ia ser raiz, o 3 não ia ser raiz, o 5 sobre 2 não seria raiz de 3 não seria. Qualquer número que você conhecia não ia ser raiz nesse caso, porque o delta é negativo. Mas, olha que legal, a gente ainda vai ter, nesse casinho aqui, a gente ainda vai ter, assim como os dois casos anteriores, duas raízes, tá? Eu vou te afirmar que quando o delta for negativo, a gente ainda tem duas raízes. Legal? O início é isso, né? Eu estou te afirmando que a gente terá duas raízes aqui. Só que elas não vão ser raízes reais. Ao nomezinho da aula, elas vão ser raízes chamadas de complexas. Legal. Essa é a introdução. Te contar que, bom, se o delta for negativo, a gente ainda vai ter essas raízes, tá? A gente consegue achar ainda. Vamos conversar um pouquinho mais. Tu lembra daquele bate-papo que a gente faz sobre o conjunto dos números que existem? O primeiro, aí depois qual que é o segundo que a gente tem, o terceiro e o quarto? Então vamos ver se você lembra aí, tá? O mais básico de todos, aquele primeiro que a gente usou para contar pedrinhas, contar ovelhas, etc. Que números são esses? Ó, já estou falando ali, ó, são os números naturais, que são chamados na matemática de N, né? Naturais N. Para quem não lembra, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, são esses caras, os números naturais, que a gente usa para contar coisas mesmo, né? Depois do natural, depois dos números naturais, quem foram os caras inventados? Foram os números inteiros, Z de inteiros, né? Quem são os números inteiros, Léo? Pô, você percebe pela nossa criação que os números inteiros, eles são os naturais, né? Já que os naturais tá dentro ali. Então, os números inteiros são todos os naturais, com mais algum ganho.
quem é o acréscimo de pessoinhas que a gente tem nos inteiros? O acréscimo é, além do 0, 1, 2, 3, vai ter o -1, -2, -3. A gente também ganha os caras negativos. Legal. Depois a gente tem os números racionais. Léo, quem são os números racionais? Pô, os números racionais são aqueles que a gente pode escrever com uma fração de 2 inteiros. Nossa, que definição difícil. Cara, são os números, vamos dizer assim, os números com vírgula para você, né? Mas não podem ser dízimas não periódicas, né? Tem que ser aí números ou dízimas periódicas, mas enfim, números que são frações de 2 inteiros. Pode ser 3/2, 5/4, 7/8, qualquer 2 inteiros que você dividir, dá os números racionais ali. Depois, a gente pode pensar no cara que é o todo, né? Que a gente conhecia como todo até o momento, que seriam os reais, que é todo mundo, né? Os números reais é todo mundo, é o 1, é o 2, é o 3, qualquer número que você falar é um número real aí, até o momento, pelo menos. E, Léo, tá faltando um carinha. Realmente, tá faltando aquele carinha que fica aqui fora, o isoladinho, né? Esse é o nosso I, de números irracionais, que aí são as dízimas não periódicas. Quem são os caras que estão nos conjuntos dos irracionais? Pi, Fi, enfim, todos aqueles nomezinhos, todas as dízimas não periódicas, né? Mas legal, isso aqui você já viu a vida inteira, esse desenho você já viu a sua vida inteira, sempre está aparecendo nas aulas para você. Só que eu tô te contando que as raízes daquela equação anterior, elas não são raízes reais. Ou seja, a gente não pode parar por aqui, né? Não tem só esses conjuntos aqui. A gente tem que aumentar ele, esse conjunto ele vai crescer, porque ele tem que abranger o nosso exemplo anterior. Então, o novo conjunto que a gente cria é esse conjuntinho que está aqui por fora, que a gente vai chamar ele de C. É o conjunto dos números complexos. Legal? Léo, conjunto dos números complexos. Uma coisa interessante que você percebe pela minha construção. Tu concorda que o número complexo, ele está englobando, ele está pegando tudo que a gente já conhecia antes? Olha que massa. Olha o nosso esqueminha aqui. O número complexo, o conjunto dos complexos, ele está pegando todos os caras que a gente já conhecia antes. O complexo está pegando os números reais, né? Então, olha só. Se eu pensar para você, se eu pensar contigo aqui, será que 2 é um número complexo? O que você acha? 2 é um número complexo? Será que sim? Será que não? Sala. 2 com certeza é um número complexo, né? Ah, Léo, por que ele é um número complexo? Olha só, o 2 não é um número natural? O 2 não está aqui dentro? Sim, o 2 está aqui dentro. Só que você percebe que se o 2 está dentro daqui, ele também é um número complexo. Ele também vai estar dentro do conjunto dos complexos, né? Tá. Então, a ideia que a gente tem até o momento é que todo número que a gente conhecia, todo, cara, pode pensar em qualquer número. A raiz de 3π/5. Cara, vai ser um número complexo, tá? Todo número que a gente conhece é complexo. Só que você percebe também que não é todo o pedaço do nosso novo conjunto que a gente já conhecia, né? Tem um pedaço diferente. Tem um pedaço que tá de fora aqui, ó. Que seria essa partezinha que eu destaquei para você. Então quer dizer que esse novo conjunto ele vai ter uns ganhos, ele vai ter uns valores novos, ele vai ter uns números diferentes para a gente estudar. É tudo que a gente já conhecia, com mais algumas coisas. Eu sei que você deve estar pensando, né? Meu Deus, a matemática é o capeta mesmo. Não basta saber aquilo tudo, eu vou ter que saber mais coisa ainda. Eles não param de criar coisa nova nunca. É verdade, cara. A matemática é o capetinha mesmo. Ela não para de criar as coisas, né? Sempre vamos estar crescendo a paradinha para vocês. Mas enfim, o que a gente ganha? Acho que talvez você não consiga nem imaginar o que aparece aqui, né? Mas, Sala, para a gente criar esses novos números daqui, a gente envolve uma letrinha. Que letrinha que é essa? É uma letrinha que a gente vai chamar de I. Esse I para nós, se você quiser anotar, fica interessante você anotar no caderno, o I, ele é chamado de unidade imaginária, beleza? O I é a nossa unidadezinha imaginária. É esse cara que vai basicamente construir essa partezinha nova pra gente. É esse I que diferencia tudo pra gente. Mas, Léo, na real, antes eu quero te contar uma coisa, né? As pessoas que estão nesse conjuntinho amarelo aqui, ó, as pessoas que vão envolver o I, a gente chama elas de... Cadê? Aparece aí. Imaginários, tá? Os números que estão nessa partezinha amarela aqui, ó,
a gente vai chamar eles de imaginários. Ou seja, os números novos, aqueles números que você não conhecia anteriormente, eles são chamados de números imaginários. Cara, eu acho a construção disso tão bonita, o nome tão bonitinho, porque pensa comigo, aqui dentro, os caras que a gente conhecia, como é que a gente chamava? De reais, né? Os caras que a gente conhecia são os números reais, uma coisa real. Agora, essa parte nova, que não é real, a gente chama de imaginário. Consigo perceber a ligação que os caras fizeram na nomenclatura? Antes a gente conhecia os reais. Essa parte nova, que não é real, que não é um número real, opa, se não é real, a gente vai chamar de imaginário. Então é legal, é fácil de lembrar, né? Tem uma construção bonitinha. Parte de real e imaginário ali. Tudo bem? Você entendeu essa partezinha? Que aqui nos complexos a gente tem todos os números anteriores com mais alguns ganhos. E esses ganhos são os caras que envolvem o i. Voltando ali à minha frase, né? Quem são os valores? Quem que é o i? Quem que é esse cara? Quem que é essa unidade imaginária para nós? Sala, eu vou botar duas coisinhas aqui que você tem que anotar no caderno, porque isso aqui vai ser a alma da nossa aula. Isso vai aparecer o tempo todo, tá? Então é bom que você anote e destaque. O i para nós, ele é raiz de menos 1. E o i também vai ser, o i ao quadrado vai ser menos 1, tá? Essas são as duas propriedadezinhas, as duas definições aí que a gente tem dessa unidade imaginária. Isso aqui que vai fazer toda a diferença pra gente, né? Eu acho que alguém desmutou o microfone sem querer e eu vi um barulhinho. Mas enfim, você pensar um pouquinho na sua vida de matemático, nas suas contas matemáticas, por que que... Deixa eu voltar para esse caso aqui, ó. Quando você chegava com delta sendo menos 16, por que que você parava de resolver? Por que que você falava que não tinha solução? Lembra que seu professor contava? Vocês faziam assim, ó. Bom, resolver isso aqui, né? Vou tentar achar as raízes. X igual menos b, que aí fica menos 6, dá 6. Mais ou menos raiz de delta, só que o delta é menos 16. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Vocês faziam isso para achar as raízes, lembra? Que você chegava vendo isso aqui? E aí o seu professor falava assim, cara, mas a gente não consegue calcular a raiz negativa. Né? Não dá para calcular a raiz negativa. Uma raiz quadrada, pelo menos, negativa. Então isso aqui não tem solução. Só que, Sala, com esse nosso novo ganho, com esse ganho de que i igual a raiz de menos 1, com essa nova criação ali, a gente consegue trabalhar com raízes negativas, né? Esse i ele vem justamente para isso, para a gente conseguir trabalhar com essas raízes negativas. Então, olha só. Agora que a gente conhece os complexos, vamos tentar resolver isso aqui, tentar achar as duas raízes dessa equação de segundo grau? Vamos lá. Bem tranquilo, no secrets, bem fácil. X vai ser igual a 6 mais ou menos raiz de menos 16, olha o que a gente pode ter aqui. Esse menos aqui, ó, a gente pode escrever como sendo 16 vezes menos 1. Concorda? Aquele menos, eu só troquei por menos 1. O que eu posso fazer com isso agora, Sala? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vai ficar 6 mais ou menos. Essa raiz desses dois carinhas fica raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Tudo sobre 2 vezes 1, 2. O que você percebeu aqui? Essa raiz de menos 1, isso é questão de notação, tá? Eu podia deixar a raiz de menos 1 ali, se os caras quisessem manter, na vida de matemático, manter raiz de menos 1, eles podiam. Mas, para ficar mais simpático, mais diferente, eles, ao invés de deixar a raiz de menos 1, eles chamaram de i, unidade imaginária, ok? Então, ó, apareceu a raiz de menos 1, eu vou trocar ela por i. Assim. E agora eu resolvo normalmente. X igual 6 mais ou menos. Quanto que é raiz de 16? Pô, raiz de 16 eu sei calcular. Raiz de 16 é 4 vezes o i, tudo sobre 2. E daqui você sabe, né, que você terá duas respostas. O nosso x1 e o nosso x2. Olha lá. O que vai ser o x1? Pô, o x1 é usando mais. 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. E, opa, na real, esquece, né? Esqueci do i aqui.
Volta, volta. Eu esqueci do i aqui. Esse i eu não posso fazer. Espera aí. Tá, simbora. Simplifica aqui, ó. Todo mundo simplificando com 2. Vai ficar 6 sobre 2, 3, mais 4 sobre 2, 2. E aqui embaixo eu vou usar o menos. 6 sobre 2, 3, usando o menos. 4 sobre 2, 2. Eu só simplifiquei, tá, Sala? Simplifiquei e, por enquanto, vamos pensar como o i sendo como se fosse um x, um y, que a contingente pode só manter ele ali. Ó. Legal. Chegamos nisso. Chegamos que a nossa primeira raiz é essa e que a nossa segunda raiz é essa. E tá perfeito, cara. Essa aqui são as nossas raízes da equação, tá? Você percebeu que eu tenho duas raízes também? Mesmo o delta sendo negativo, eu vou ter duas raízes, como eu sempre tive duas raízes? É, Léo, ainda tenho duas raízes. Só que essas raízes não são números reais, eles são números complexos, mas ainda são duas raízes. Legal? Então agora você começa a poder resolver continhas que você não resolvia anteriormente, né? Dá para fazer por sobreproduto? Não, Melita, por sobreproduto fica. Não. Assim, não, tá? É melhor pensar por aqui. O raciocínio por sobreproduto vai ficar muito estranho. Júlia Carlotto, a resposta fica 3 mais 2i? Perfeito, Júlia. A resposta é tanto essa primeira quanto essa segunda. São as tuas duas raízes. 3 mais 2i e 3 menos 2i, tá? São essas duas aqui. Thales, como esboça isso no gráfico? Thales, essa ideia é um pouco mais para frente, né? Esse número aqui no gráfico, a gente tem aula para isso, é chamado de plano de Argand-Gauss, mas é uma aulinha um pouco mais para frente. Vou pedir para tu dar uma segurada, que já já a gente chega lá. Mas, cara, essa aula introdutória é o básico de números complexos. Bom, chegamos. Léo, por que eu posso falar que esse cara aqui é um número complexo? Pelo seguinte, todo número é complexo, né? Que a gente tem até o momento lá, todo número é complexo. Esse cara é sim um número complexo pra gente. Legal. O que eu vou querer falar para ti agora? Eu vou querer te contar como é que o número complexo ele é estruturado. Como é que é a estrutura de um número complexo. Aqui você está vendo que a gente chegou em dois números complexos bonitinhos, né? Mas eu quero te contar a estrutura deles, que sempre vai aparecer pra gente. Olha só. Todo número complexo, Sala, quando eu falo todo, tô falando todo mesmo, tá? Todo número complexo, ele é da forma A mais BI. O Z é porque a matemática gosta de chamar um número complexo de Z. Um número genérico complexo de Z. Tá ali. Então, Z igual a A mais BI. Isso aqui, todo número complexo vai ter esse formato pra gente, tá? Ok. Esse número aqui, Z, quais são as partezinhas que a gente tem, Sala? O A gente chama de parte ali. O A é a parte real do meu número. E o cara que acompanha o I, no caso é o B, a gente chama de parte imaginária do meu número, tá? Vamos falar de novo devagarzinho. Número complexo é da forma A mais BI. Todo número complexo é da forma A mais BI, né? Então, todo número que você conhece é desse formato. O A é a parte real e o B é a sua parte imaginária. Mas peraí, Léo, todo número que eu conheço tem esse formato? Todo, todo, todo? Sim. Até o número 2, cara, até o número 2 ele tem esse formato. Quer ver? Olha lá, o númerozinho 2. Eu posso escrever ele da forma A mais BI? Claro que posso. O 2, ele é exatamente assim, ó. Ele é 2 mais 0 vezes I. Você concorda? Então, o 2, cara, ele também tá nesse formatinho aqui, né? Vamos pensar, quem seria a parte real do número 2? Pô, a parte real é 2, que é o nosso A, é a parte real. Quem seria a parte imaginária do nosso número Z aqui? Seria o 0. Beleza? Essa é a ideia aí para a gente trabalhar com números complexos. Vou começar a botar uns caras na tela, só para a gente praticar e a ideia ficar bem legal, bem intuitiva. Olha aí. Número Z igual a 3 mais 2i. Isso aqui é um número, ele não é um número real, ele é um número complexo. Quem que seria a parte real desse número? Você consegue pensar rapidez? Mandando aí. Tem que ser rapidão, rapidão. Parte real desse número. Vai. Foi? 3, boa. E a parte imaginária dele, qual que vai ser? A parte imaginária é 2. Muita gente vai falar assim, ó.
Ah, e a parte imaginária é 2i. A parte imaginária é todo esse cara aqui, ó. Não, a parte imaginária é só o 2. É só o cara que está acompanhando o izinho, tá? Então tá legal. Você vai perceber, achar a anotação um pouco estranha, mas a gente escreve na matemática assim, ó. REZ quer dizer real de Z, né? A parte real do número Z é 3. E ali, ó, a parte IM, imaginária do número Z, é 2. E por aí vai, né? Mais um, mais um. Não vou perguntar para você, mas vai tentando responder aí mentalmente. Número W. Qual que é a parte real desse número W? A parte real dele é 7. E a parte imaginária do número W, a parte que acompanha o I, seria menos 1. Olha aí. Real 7, imaginária menos 1. Quero mais, quero mais. X igual a menos 5i. Pô, x igual a menos 5i, a parte real desse número. Quem que seria a parte real desse número? Essa eu quero que você responda. Enquanto eu leio o chat, responde essa pra mim. Quem que é a parte real desse carinha aqui? Tá, o Thales pedindo no gráfico. Aí o Gabi perguntou: por que eles botaram o i e não deixaram só raiz de menos 1? Então, Gabi, eles podiam ter deixado raiz de menos 1, né? Mas, inclusive, eles usaram por um bom tempo raiz de menos 1. Mas depois veio um cara e ele. Eu me esqueci o nome do cara agora, mas é um cara famoso, eu esqueci agora quem fez isso. Mas veio um cara e ele chamou a unidade imaginária de i, tá? Ele fez uma anotação, ele fez uma convenção. E aí a galera começou a usar que raiz de menos 1 era i. Boa, a galera que mandou zero aí no chat. Tá certo. A parte real desse número aqui, ó, é zero, né? Por que a parte real dele é zero, Léo? Poxa, porque ele pode ser escrito assim, Saló. O x, ele é zero menos 5i. Concorda? Então a parte real do número x é zero. E qual seria a parte imaginária dele? Quem que é o cara que está acompanhando o nosso izinho? É o menos 5. Ali, parte imaginária, menos 5. Boa, isso aí, Ju. Então, Sala, quando isso acontece, quando o nosso número, olha lá, quando o nosso número ele não tem parte real, quando, quer dizer, quando o nosso número tem a parte real sendo zero, deixa eu anotar isso aqui. Ó. Quando o nosso número ele tem a parte real sendo zero, a gente vai falar que esse cara ele é um número imaginário puro. O Andrews, eu não lembro se foi Gauss, tá? Na minha cabeça era Gauss, mas como eu não tava com 100% de certeza, eu não queria afirmar. Mas, galera, tá aqui, né? Se o número tiver a parte real sendo zero, né, a gente fala que ele é um imaginário puro. Isso faz sentido, porque ele só tem a parte imaginária, né? Então ele é um imaginário puro, ele não tem outra parte. Ele só tem a parte imaginária. Então é um imaginário puro. E depois eu vou dar um outro para você. Y igual a 10. Esse cara, quem que seria a parte real e a parte imaginária dele? A real é 10, né? E a parte imaginária seria zero, porque o izinho não está aparecendo. A parte imaginária é zero. E, Sal, quando isso aqui acontecer agora, quando a parte imaginária do número for zero, eu tenho que ele é um número real. Né? Quando a parte imaginária dele é zero, ele volta a ser um dos números que a gente conhecia anteriormente. Então ele passa a ser apenas um número realzinho. Legal? Essa parte aqui da aula fez sentido para você? O número complexo ter duas partes, a real e a imaginária. Quando a real é zero, quer dizer que ele é apenas um imaginário. Então ele é um imaginário puro. E quando a parte real, desculpa, quando a parte imaginária for zero, bom, se ele não tem parte imaginária, ele é exatamente o que a gente conhecia antes. Então a gente vai chamar ele apenas de número real. Legal? Eu quero fazer uma distinção contigo. Que venha. Não. Deixa eu só avançar esse slide aqui. E a gente já faz uma distinçãozinha, tá? Pera aí. Que é uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso. Nessa brincadeira de verdadeiro ou falso, todos eu vou querer que você fale no chat. Só que pra gente não perder muito tempo, fica ligado. Já fica com a mão no V ou F. Aí, tá? A gente tem que pensar rápido. Muito rápido. Eu vou ser rápido aqui. E para isso, você precisa lembrar desse pedaço. Peraí. Tu vai precisar lembrar disso aqui, tá? Tu vai precisar lembrar o que é um número real, o que é um número complexo e quem são os caras imaginários, os caras que estão só nessa partezinha amarela. Beleza? Tu precisa lembrar desses três. Número real,
número complexo e um número imaginário. Lembrando que imaginários são os caras que estão na parte amarela. Legal, volta para cá. Simbora. Preparou, hein? Dedo no V e no F, vai lá. Primeira, 2i é um número complexo. O que você acha? Verdadeiro, né? Todo número que a gente trabalhar hoje aqui vai ser um número complexo. Aí eu só aumentei, então pô, é complexo sim. 2 é um número imaginário. Lembra quem são os imaginários? Boa! Tá falso. O 2 não é imaginário. O 2 é um número real. Lembra disso? 2 é um número real. Ele não é imaginário. 5 mais i é um número imaginário. 5 mais i é um dos números novos que a gente ganhou. É um dos caras que estão só naquela partezinha amarela, que é complexo, mas não é real. Boa, verdadeiro. 2 menos i é um número complexo. E agora vai ficar V em cima de V aí, né? Aí bugou tudo. Mas tá bom. Isso aí, verdadeiro, Sal. 0 é um número complexo. Sala, 0 é sim um número complexo, tá? Você tem que lembrar da aula. Lembra assim, ó, que todo número que a gente conhecia antes, todos, são números complexos também, porque eles estão dentro do conjunto dos complexos. Então, cara, a ideia ainda é a mesma, né? Todo número é um número complexo. Eu só ganhei caras a mais. Então, assim, ó, 0 é complexo? Sim, 0 é um número complexo, tá? Todo número pra gente vai ser um número complexo. Não sei se foi claro na explicação ali de que todo mundo é complexo. Se você tiver com alguma dúvida nisso, eu posso voltar lá e te explicar, tá? Pelo aquele conjuntinho bonitinho. E a última é essa aqui. 0 é um número imaginário. Quando eu falo 0 é um número imaginário, a minha pergunta é: 0 é um dos caras que estão naquela parte laranja, aquela parte amarela daquele desenho. Ou seja, 0 é um dos novos números que eu ganhei. Não, nessa aula 0 eu já tinha ganho, já tinha ele há muito tempo. Então isso aqui é falso. Só voltando aqui, para a gente deixar bem claro essa parte, os caras que vão estar nesse conjuntinho amarelo, nessa parte amarela aqui, ó, são os caras que tiverem uma parte com o izinho, né? Ele tem que ter o izinho para ele ser um número novo pra gente. Então, para ele estar nessa parte alaranjada aqui, nessa parte amarela, ele tem que ser um cara que tem o izinho, para ele ser um número novo que a gente ganhou. Se ele não tiver, então eu já conheci ele. Então ele está dentro dos reais. Ele não é um imaginário, beleza? Então tem que saber fazer essa distinçãozinha. Se ele tem o i, ele é novo. Se ele não tem, eu já conheci. Tá legal. Show. Temos 10 minutinhos. Ok. Vamos fazer. Uma questãozinha já não é fácil, né? Uma questão aí que a gente tem que ter um pouquinho de matemática básica na mão, mas acho que vai fluir tudo bem. Olha a questãozinha da UFRS. UFRS. O Eliter, esse é o momento da aula que eu vou deixar para o final, tá? Com a necessidade de criar os imaginários, criar os números complexos. Eu vou deixar para o final da aula aí. Vem comigo na questãozinha, ó que massa. O número complexo z igual a m menos 3 mais m quadrado menos 9 vezes i. Será um número real não nulo para. Você não pode ser um aluno confuso, tá? Você tem que ler as coisas e entender bem. Quer ver? Ele quer que esse número z, ele quer que esse númerozinho z aqui, ó, que eu botei em vermelho, primeiro, ele precisa ser um número real. Sala, tu lembra qual que é a condição para um número ser real? Lembra? Para o número ser real, qual que era a condiçãozinha mesmo? Eu preciso que a parte imaginária dele dê zero. Lembra disso? Para um número ser real, a parte imaginária tem que ser zero. Como a Carol disse, o b tem que ser zero. Olha pro meu z, olha pro meu númerozinho. Eu tenho essa parte aqui e eu tenho essa partezinha aqui. Essa primeira é a parte que não tem o i, né? O i não está acompanhando aqui. Então essa é a parte que a gente chama de real.
E essa outra partezinha, que acompanha o i, é o que a gente chama de parte imaginária. Show? Se for tanto A quanto B0 vai ser real? Sim, Victor, se for o A0 e o B0, daí dá zero, né? E zero é um número real. Mas tá show. Ó, isso é sempre bom você fazer, né? E para alguns exercícios. Separar quem que é a parte real do número e quem que é a parte imaginária. Aí, ó que massa. Para ele ser um número real, para esse cara ser um número real, eu sei que a parte imaginária dele tem que ser zero. Concorda? Então eu já posso começar a fazer algumas continhas. Para ser um número real, a parte imaginária é zero. Ou seja, m ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Fluindo aí, resolve, né? M ao quadrado igual a 9. Tira a raiz dos dois lados. E você tem que m é igual a mais ou menos 3. É isso aí. Aí, Léo, por que mais ou menos 3? Bom, se você testar aqui, você vai ver que funciona, né? Se eu botar o m sendo 3, fica 9 menos 9, 0. E se eu botar o m sendo menos 3, 9 menos 9, 0. Tem essas duas raízes aqui. Legal. E beleza. Aí você pode pensar, tá, para o número ser real, então quer dizer que o m tem que ser mais ou menos 3. Se você olhar na resposta, não tem essa resposta. Não tem uma resposta em que ele fala que o m tem que ser mais ou menos 3, que ele pode ser mais ou menos 3, né? Então tá faltando alguma coisa. Que coisa que tá faltando? É essa aqui, ó. Ele tem que ser um número real não nulo. Sala, o que seria um número real não nulo? Quer dizer que é um número diferente de zero, né? Um número real não nulo quer dizer que ele tem que ser diferente de zero. Para esse número ser diferente de zero, cara, você tem que estar comigo aqui 100%. Senão você vai dizer, meu Deus, buguei. Comigo. Vamos de novo, do zero. Olha lá. Um número real, eu falei que a parte imaginária tinha que ser zero. Tá aqui. Eu achei o m para que essa parte imaginária dê zero. Legal. Só que agora eu preciso que o meu número não seja nulo. Eu preciso que o meu número não seja zero. Então, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pegar essa parte real dele aqui, ó, e vou ter que falar que ela é diferente de zero. Faz sentido isso? Essa primeira é esse carinha, e essa parte do não nulo, então quer dizer que essa partezinha não pode ser zero. E eu fico com isso aqui, ó. Eu fico com m menos 3 igual, opa, diferente de zero. Ou seja, m diferente de 3. E agora eu cheguei em duas condições para o m, né? A princípio, o m podia ser mais ou menos 3. Só que agora eu cheguei que ele tem que ser diferente de 3. Conclusão, sala. Quem foi o único valor de m que sobrou? M igual a menos 3. Então a resposta da questão seria letra A. M igual a menos 3. Você me entendeu? Você tem que olhar a condição de todo mundo aqui, cara. Você tem que ver todos os pedacinhos para fazer sentido, né? Ser um número real. Ah, então a parte imaginária é zero. Ser um número não nulo. Pô, então aqui tem que ser diferente de zero. E por aí vai, né? Legal. Vamos para mais um. Na real, deixa eu fazer um outro bate-papo contigo. Sobre os números complexos ainda, a gente pode falar do conjugado desse cara. Eu não sei, cara, não lembro como é que isso é em matemática básica, tá? Quer dizer, não lembro não, né? Não sei. Mas você já ouviu a palavra conjugado algumas vezes, isso eu tenho certeza. Quando aparecia coisa do tipo assim, ó, não vou resolver, é só um exemplo. Quando aparecia, sei lá, 2 menos raiz de 3. Aí o seu professor falava, aluno, você tem que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Já ouviu essa frasezinha? Multiplicar pelo conjugado, multiplicar pelo conjugado. Então, cara, para números complexos, o que seria o conjugado de um número complexo? É bem simples. É só você trocar o sinal da parte imaginária dele, tá? E se você tem que anotar, sempre que aparecer conjugado de um número complexo, é você trocar o sinal da parte imaginária. Ó lá. Tá aqui, né? Um número complexo, A mais BI. Peguei o seu conjugado, que na matemática a gente representa por Z barra. O Z barra, que seria o conjugado, é trocar o sinal da parte imaginária. Era mais B, virou menos B, tá? Ah, é deixar negativo. Não, é trocar o sinal. Olha os exemplos. Primeiro, 2 menos 3i.
Esse cara é um número complexo, com certeza. Todo número é complexo, né? Perdão. Calculando o seu conjugado, pega a parte imaginária, que é menos 3, e você troca o sinal. É menos 3 vira mais 3. Ó, Z1 barra. O barra é de conjugado. Do Z2, menos 1 menos 4i. Pega a parte imaginária, que é menos 4, e troca o sinal. Tá lá, Z2 barra é menos 1 mais 4i. Esse Z3 aqui, tu pega a parte imaginária, que é o menos 3, e troca o sinal. E o último, que é o Z4, para achar o seu conjugado, eu vou trocar o sinal da parte imaginária. Só que, Sala, a parte imaginária dele é 0, né? Então, trocar o sinal do 0 não faz diferença. Tá ali. Z4 igual a 2 ainda. Beleza? Então, a gente falou de conjugado e falamos do número complexo. Me perdi na fala aqui. Falamos do conjugado e falamos ele ser um número real ou um número imaginário, né? Mas beleza. Essa é a questãozinha que eu queria chegar, que é a questão final da nossa aula, que ela envolve tudo que a gente trabalha hoje. Ela é bem bonitinha. Olha só. Calcule o valor de A para que o conjugado do número Z seja um número real. Sala, primeiro, vamos brincar com esse número Z aqui? Eu quero que fique bem claro para o número Z qual que é a parte real dele e qual que é a parte imaginária, né? Para isso, eu preciso que o Z fique dessa forma aqui, ó. Eu preciso que ele fique da forma A mais BI. Se eu pudesse te dar uma dica para complexos para esse primeiro momento, é sempre escrever o número nesse formato. A mais BI. Fica muito mais fácil de você visualizar, tá? Então, olha só. Os caras que não têm I, eu vou deixar eles num cantinho. Ó, ele não tem I, vou botar aqui. Esse tem. Beleza. Então, os caras que não têm I, eu botei aqui. Os que têm o Izinho, eu vou fazer uma manhãzinha, que é botar em evidência. Lembra essa parada de botar em evidência? Então, eu vou fazer assim, ó. Botando o I em evidência, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar mais I, que multiplica I vezes menos 7, menos o A. Menos 7, menos o A. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei os caras que possuem o I e eu botei eles em evidência. E agora você percebe que ao fazer isso, eu escrevi meu número naquele formatinho, ó. Ele é uma parte real mais uma parte imaginária. Olha que massa. Ele é uma parte real, que é o menos 5, mais uma partezinha imaginária. Tá aqui. Foi? Tranquilo? Olha o que ele perguntou, o que ele está falando no texto, né? Ele quer que você calcule o conjugado do número Z. Então, eu quero calcular o Z barra. Sabe o que é o Z barra? Troco o sinal da parte imaginária. Então, ó, é mais I, eu vou trocar, ficou menos I. Menos 7, menos A. Vou até botar esse aqui atrás, que eu acho que fica melhor assim. Ó. Voltar aqui. Menos 7 menos A vezes I. Show. Calculei o conjugado. O que ele quer do conjugado agora? Ele quer que esse conjugado seja um número real. E tu lembra a condição para ele ser um número real? A condição é que a parte imaginária dele seja 0. Então, vou igualar a parte imaginária a 0. Ok. Distribui o menos aqui, ó. Menos menos 7. 7 menos o menos A. A igual a 0. Subtrai 7 de ambos os lados. O A é igual a menos 7. Então, matamos o exercíciozinho, né? Fiz ali passo a passo. Primeiro calculei o conjugado do número e depois fiz a restrição para que ele seja um número real. Legal? Exercício bonitinho. Isso aqui foi o que criei, tá? Isso foi o que criei. Mas, Sala, atente-se a isso aqui, ó. Botar o I em evidência, para você escrever o número nesse formatinho. É sempre interessante, tá? Fica sempre mais fácil aí da gente pensar. Legal? Nossa aula acabou bem bonitinho. Eu pulei alguns exercícios aqui no nosso slide. Caso você queira refazer, pode refazer, mas acho que não precisa. Claro que seria bom que você fizesse, né?
mas eu selecionei alguns bem parecidos na sua apostila. Ó, como são 2 módulos, eu selecionei dos 2 módulos, né? Tanto do 85 quanto do 86. Aqui tem um da UFSC, caso você queira tentar fazer, é bem interessante. Mas enfim, esses são os indicados da aula. Só respondendo a pergunta da Elita, antes de eu ir embora, é a seguinte. A Elita perguntou assim, ó, Léo, qual foi a necessidade de a gente criar os números complexos? Essa pergunta é bem profunda, tá, Elita? Ela é bem profunda. Porque, a princípio, vocês falam assim, ó, cara, por que eu preciso desse número novo? Eu nunca senti falta dele. Por que eu vou precisar aprender esse cara novo agora? Cara, eu nem sabia que existia mais números, né? Pra mim já tava satisfeito. Já tinha um monte que eu não conhecia. Pra que eu preciso de mais? Galera, não tem lista, tá? Só que assim, ó, você tem muito na sua cabeça associado o número, né, com medição. Você pensa assim, ó, pô, número é medir, número é medir. Então, quando eu falo 2, o que que você imagina? Você imagina um tamanhozinho de 2, seja 2 centímetros, 2 metros, por aí vai. Se eu falar raiz de 3, pô, tu consegue ali tentar imaginar um tamanho mais ou menos raiz de 3, né? Agora, quando eu falo de número complexo, isso aqui é muito abstrato, isso é difícil de entender, tá? Mas o número complexo, ele não tem tamanho, cara. Tu não consegue medir, não consegue pegar, sei lá, uma pessoa e falar, ah, sua altura é 2 mais i metros. Não, número complexo não tem isso, não é usado para medir, né? É como se ele não tivesse um tamanho. Isso é muito estranho, isso é muito abstrato. Por isso que você nunca sentiu falta de número, né? Porque você fala, poxa, eu uso o número para medir coisas, ou para fazer continha, né? Somar 1 mais 2 mais 3 em dinheiro, etc. Só que os números complexos, cara, tu não usa para isso, né? Eu não posso falar, eu tenho 3 mais i reais, ou, sua altura é 2 menos i. Não, isso no complexo não é usado para medir, não é usado para quantificar as coisas, né? Essa é a palavra que estava me faltando, quantificar. Com complexo você não quantifica, ele não dá uma quantidade de coisas para você. Só que, com a descoberta dos complexos, houve diversas aplicações em vários ramos aí da ciência, né? Um ramo muito usado, que até o Pedro estava me contando, na física moderna, cara. Não sei se você já estudou, ou você estuda com o Fernando esse ano, mas a física moderna ela é totalmente baseada, não sei se é totalmente, mas grande parte dela é baseada em números complexos. Então, o que você pode tirar de conclusão disso? Você pode tirar a seguinte conclusão. A física moderna, ela estuda coisas do dia a dia, né? Da natureza. E, cara, o fato de a física estudar as coisas da natureza e a física estar embasada com números complexos, você conclui que a natureza aí, ela é muita parte complexa, né? Ela tem muito dos números complexos ali. Então, os números complexos, eles existem na natureza. E foi por isso que acabou surgindo a necessidade de trabalhar com eles, né? Por eles estarem aí, a gente precisar de mais coisa para fazer conta, chegou um momento que a gente não conseguia mais fazer continha, que tipo, tá faltando algo. E eles conseguiram desenvolver, descobrir esse novo momento, né? Mas Elito, o principal motivo, assim, o momento que eles descobriram a parada foi resolvendo a equação do terceiro grau. Eles resolveram uma equação do terceiro grau, descobriram uma fórmula para achar as raízes. Uma equação x ao cubo, a fórmula é uma coisa gigante. Eles descobriram. E aquela fórmula, depois de um tempo, um cara chamado Bombelli, ele descobriu que aquela fórmula gerava uns números com raízes negativas, e aí com a raiz negativa ele foi estudando mais a fundo e ele começou a desenvolver a teoria dos complexos, né? Então foi para raízes de equações cúbicas, o principal motivo de surgir. Mas isso tudo é historinha, né? Oi, Erita. Tipo assim, agora que você passou essa coisa de Bhaskara, né? Que eu sou terrível em Bhaskara, porque eu uso só em produto, mas enfim. A lógica é tipo assim, equação de primeiro grau, uma resposta, equação de segundo grau, duas, e equação de terceiro grau, três, ou tipo, começa Esse é o, separado? esse é o teorema fundamental da álgebra, Erita. O teorema fundamental da álgebra ele fala assim, ó, uma equação, né? Eu não quero usar a palavra, mas vou dizer assim, uma equação de grau n, ela vai ter n raízes. Então, se tu pegar uma equação do primeiro, ela tem uma raiz. Uma equação do segundo, duas raízes. Uma equação do terceiro, três raízes. Do quarto, quatro raízes. Tá? Sempre, sempre, sempre ele tem essa quantidade de raízes. Esse é o Ok, teorema fundamental da álgebra, beleza? beleza. Então, Tchau. galerinha, é isso. Essa foi a nossa aula introdutória de números complexos. Eu sei que à primeira vista é meio estranho, né? Mas é extremamente tranquilo, tá? Eu peguei uns exercícios aí meio pesadinhos para aula, eu sei. Mas como ele é mais fácil, eu quero deixar mais difícil para você. Quero te trabalhar bastante sua cabeça. Valeu, galerinha. Vou encerrando aqui, parar a gravação.